tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vejam, meus irmãos, tamanha autoridade Jesus passou para a sua igreja na pessoa dos apóstolos. E Jesus vem contando as suas parábolas, diz o próprio Evangelho que ele não falava conosco de outra maneira que não fosse por parábolas, para que nós pudéssemos compreender a grandeza do reino dos céus. E Jesus, em uma de suas parábolas, vai dizer que um homem que devia muito dinheiro, quando o seu patrão foi cobrar esse dinheiro, este homem se jogou aos pés do patrão e disse: olha, tem piedade de mim, me dá mais um tempo e eu vou pagar o seu dinheiro. E aquele patrão se comoveu com a necessidade daquele cidadão. Afinal de contas, iam ser vendidos não somente ele, mas os seus filhos e sua esposa, junto com tudo que pertencia. Mas esse mesmo sujeito, diz a parábola de Jesus, encontra um colega seu que lhe devia apenas 100 reais. Nós já conversamos sobre isso aqui na igreja, sobre esta parábola. E o que foi que o sujeito fez? Agarrou o amigo que devia a ele apenas 100 reais e disse: paga o que me deve. E o amigo dele faz o quê? Exatamente a mesma coisa. E essa parábola é séria porque nos chama a atenção para que a gente preste atenção em nós mesmos. Porque o sujeito não prestou atenção naquilo que o amigo dele estava falando. Foram as mesmas palavras que ele falou ao seu patrão. Com as mesmas palavras: me dá um tempo para que eu pague a minha dívida. Mas ele não quis saber e colocou o seu amigo na prisão. Os outros funcionários, que também eram amigos em comum desse amigo dele, quando viram aquilo, contou para o patrão, que se enfureceu e foi ao encontro do cidadão e perguntou: vem cá, meu filho, mas eu não perdoei você quando você me suplicou o perdão? Por que você não podia fazer a mesma coisa com o seu amigo? Pois agora você vai para a prisão e só vai sair de lá depois que me pagar o último centavo. Porque Jesus quer saber de nós no dia de hoje quem Ele é verdadeiramente para nós. Na nossa vida, qual lugar Jesus ocupa? E Ele sai perguntando aos apóstolos: o povo aí fora diz que eu sou quem? E o povo responde, os apóstolos respondem, um diz que é João Batista, outro que é Elias. Mas Jesus quer saber de nós se nós vamos ter a capacidade de fazer aquilo que aquele patrão fez conosco, que foi o quê? Perdoar a nossa dívida, que é como? Imensa. O que Jesus quer saber de nós é se Ele ocupa o centro da nossa vida a ponto de nós perdoarmos os nossos irmãos que nos devem muito menos do que nós devemos a Deus. O que Jesus quer saber de nós hoje é se nós estamos dispostos a reconhecendo no irmão que nos pede perdão, a nós mesmos, quando formos pedir perdão a Deus nosso Senhor, se reconhecermos no irmão a nós mesmos, se nós estamos dispostos a perdoar. Porque depois da pesquisa Ibope que Jesus faz no meio dos discípulos, quem é Ele? Ele pergunta para quem? Para os próprios discípulos. E para vocês, quem eu sou? Vocês que convivem comigo na diária, vocês que já estão me acompanhando há 3 anos, que lugar eu ocupo na vida de vocês? Aí gerou o silêncio, que foi quebrado apenas por Pedro, que mais uma vez toma a palavra e diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus que veio para nos salvar, para resgatar as nossas vidas, para nos tirar da perdição da morte.
E Jesus vai responder segundo Mateus: bendito és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. E aí ele vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te entrego as chaves do reino dos céus, que significa a autoridade. Por isso Jesus vai dizer que tudo que vocês ligarem na terra, usando desta autoridade que eu estou entregando. Então note, não é usando de arrogância, não é usando de prepotência, não é usando de julgamento para com o outro, que você vai ligar na terra o que será ligado nos céus. Mas é usando desta autoridade que eu estou entregando a vocês. E tudo que vocês desligarem nesta mesma autoridade, aqui nesta terra, será desligado nos céus. Então percebam que essa responsabilidade que Jesus hoje nos entrega, nos impulsiona a nos afastarmos do personagem que foi buscar clemência para o seu patrão, mas não teve clemência do seu irmão. Por isso São João vai dizer que todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é o quê? Ele é o quê? Mentiroso. Ele mente porque está dizendo que ama a Deus que não vê, mas despreza o seu irmão a quem ele vê. E fica claro nessa passagem que não é possível amar aquilo que a gente não conhece. Ver está na perspectiva de conhecer. Eu não vejo a Deus, então eu não conheço Deus. E se não conheço Deus, como posso dizer que eu amo a este Deus que eu não conheço? E não amo ao homem, ao meu irmão que eu conheço. Em outras palavras, São João nos convida a amar a Deus na pessoa do meu irmão. Ou seja, São João vai dizer também para nós que só é possível amar a Deus amando o meu irmão. E a liturgia de hoje é fantástica exatamente por isso. Porque nos faz esse convite, não somente de exercer a autoridade, como Pedro ganhou junto com os seus discípulos, de ligar as coisas na terra e no céu, mas também de exercer esta mesma autoridade, quando o assunto é perdoar o meu irmão. Ser misericordioso. Como no Sermão da Montanha, quando ele diz: receberá misericórdia aquele que usar de misericórdia, né? Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é o que a gente sempre pede a Deus, e é maravilhoso perceber essa qualidade da igreja cristã católica, porque é justamente misericórdia, Padre Clemente, que nós pedimos a Deus nosso Senhor quando rezamos no dia do falecimento e no sétimo dia, e no caso, hoje em particular, por Pedro José Lima Filho. Ou seja, quando nós hoje rezamos pela alma de Pedro José de Lima Filho, pelo seu sétimo dia de falecimento, nós não estamos dizendo que estamos afrontando Deus por dizer que ele agora, depois de morto, vai ser salvo. Não. Nós estamos apelando justamente a esta misericórdia de Deus, que já determinou o nosso destino, inclusive, porque só Ele, Deus, pode determinar o nosso destino, mas é obrigação moral nossa orar pelos nossos. E como eu sempre digo, e brincava alguns anos atrás, eu tenho uma deficiência em relação à vida religiosa. Eu não sei rezar por quem morreu, por morto, não acerto. Não sei falar para morto, só sei falar para vivo. Ou seja, quando eu me dirijo então às preces a Deus Nosso Senhor por Pedro José, eu estou me dirigindo a alguém que está morto? Não. Estou me dirigindo a alguém que está vivo diante de Deus Nosso Senhor. Porque o que morreu de fato foi a carne.
E é por isso que nós temos esta certeza, e é por isso que eu digo nessas celebrações que elas são em ação de graças diante de Deus pelo dom da vida eterna. Não em sufrágio. Não há o que sufragar mais, porque é a misericórdia de Deus que perdoa os pecados e recebe na glória. Então, nós temos essa consciência de rezar sempre pelos vivos, quer estejam encarnados nesta terra, quer estejam desencarnados agora diante de Deus, nosso Pai. E é essa misericórdia que nós temos que implorar todos os dias de Deus nosso Senhor. Aprender a ser misericordioso como Deus é misericordioso de nós, como esta parábola que foi contada hoje aqui para vocês. Nós não podemos ser hipócritas, e é o que esse cidadão que foi buscar o perdão dos seus pecados ao seu patrão, da sua dívida, é o que ele foi, um grandíssimo hipócrita. Por quê? Não somente porque não usou de misericórdia, mas porque também a dívida do seu irmão para com ele era infinitamente menor do que a dívida que ele tinha com o patrão. E o patrão perdoou toda a sua dívida, apenas porque sentiu misericórdia. E é o que os nossos irmãos espiritualistas não entendem. Eles negam o perdão porque eles negam o pecado, dizendo, não se pode perdoar. Quem errou precisa pagar de alguma forma. Mas o evangelho de hoje nos mostra que não. Os nossos pecados são apagados pela misericórdia de Deus, sejam eles confessados ou não. É claro que Deus nos convida ao arrependimento, mas isso aí é para a nossa vida cotidiana cristã. Diante da morte, ou seja, diante da porta que nos faz passar desta vida para a vida eterna, só o que nos acode é a misericórdia de Deus. Quantos e quantos que não são cristãos, e por não cristãos eu estou dizendo os espíritas, os budistas, os ateus, que não acreditam num Deus misericordioso, ao fazerem a passagem desta vida para a vida eterna, se encontrarão com o Criador de todas as coisas e serão acolhidos no reino dos céus por misericórdia, sem jamais pedir perdão a Deus por algum de seus pecados, porque não acreditava no pecado quando vivia nesta terra. Quantos e quantos de nós seremos surpreendidos quando fizermos a nossa passagem e não fomos recebidos por Deus em sua misericórdia, porque Ele diz, afastai-vos de mim todos vocês que cometeram a injustiça, e vamos reclamar de Deus? Mas Senhor, eu preguei a Tua palavra, eu preguei a Tua fé, eu fui sacerdote cristão católico, eu celebrava a Eucaristia, e o grande rei vai dizer o quê? Não vos conheço. Porque você, falando em meu nome, pregando em meu nome, fazendo milagres em meu nome, não praticou a justiça. Então é preciso que a nossa conversão, o nosso dia a dia, a nossa vida de santidade esteja pautada na justiça. Por isso eu disse a vocês, fiz aquela introdução no início da missa, porque o que é justo, e não é justo você oprimir aquele que é mais fraco. E esse que vos fala não nasceu para ser oprimido, não por muito tempo. Entendem? Que é a opressão psicológica, a opressão religiosa, o abuso de poder, porque eu tenho nas minhas mãos uma autoridade e quero exercer do jeito que eu quero. Não, Jesus não nos deu autoridade para que a gente faça o que a gente quer. Ele nos deu autoridade para que a gente faça a vontade dele. Eu, enquanto sacerdote, não posso impedir a você, cristão católico, de vir comungar só porque você é meu paroquiano e você não veio confessar comigo. Então não te dou Eucaristia, tem mais de 3 meses que você não confessa comigo, e tem sacerdotes em muitas paróquias aí que fazem isso. Porque não viu o paroquiano confessar, se julga que o paroquiano não é mais digno de comungar. Não foi para isso que Jesus nos deu essa autoridade no dia de hoje. As chaves do céu não foram nos dadas em nossas mãos, sacerdotes, para fazer a injustiça. As chaves dos céus nos foi confiada para promover a justiça.
Então nós não devemos querer sair trancando todas as portas só porque temos a chave. Não. Jesus disse, olha para o meu povo com carinho e com atenção, porque eu estou dando a vocês uma grande responsabilidade. E Pedro sabe tanto disso e compreendeu isso de profundidade quando Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me ama? Eu gosto do Senhor, apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu gosta muito de mim? E Pedro se entristece porque a 3ª vez que Jesus pergunta, ele responde, tu sabe de todas as coisas, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Pedro compreende neste momento que esta mesma autoridade recebida hoje não foi dada a ele para cometer injustiça. E aí sim, neste momento em que nós compreendemos o porquê que recebemos a autoridade de Deus, nós passamos também a ter a autoridade de impor as mãos sobre as pessoas, curar e libertar. Orar junto com as pessoas e ter de Deus esta cura e esta libertação. A paz que Deus promove para nós e tem para nós é essa, de saber quando utilizar a autoridade entregue a Ele para fazer a justiça. De pedir perdão, mas também de estar disposto a perdoar. Essa é a nossa missão aqui nesta terra. Buscar, como diz São Paulo, a paz com todos, mas também estar com o coração em paz. Porque Deus tem a seguinte preocupação a nosso respeito: se nós somos justos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.